Vou resolver aqui um problema do Halliday, capítulo 15, que é o capítulo de movimento harmônico simples, exercício número 26. É um problema que mistura um pouco um estilo de um problema de leis de Newton mesmo, de aplicação de leis de Newton, com um conteúdo de movimento harmônico simples. Para quem está com o conteúdo recém-estudado de movimento harmônico simples, é bem direto a aplicação do conhecimento. Para quem não está com isso em dia, aí talvez tenha que fazer uma revisãozinha. Eu vou começar lendo o problema e depois eu digo como é que eu vou resolver. Na figura, dois blocos, massa Mzinho 1,8 kg e massa Mzão 10 kg, e uma mola de constante elástica K igual a 200 Nm por metro, estão dispostos em uma superfície horizontal sem atrito. O coeficiente de atrito estático entre os dois blocos é 0,40. Que amplitude do movimento harmônico simples do sistema blocos-mola faz com que o bloco menor fique na iminência de deslizar? Temos aqui então a figura, os dois blocos aqui, realizando um movimento harmônico simples, e esse bloquinho aqui, nós queremos saber qual que é a amplitude máxima que esse sistema todo pode oscilar para que esse cara aqui ainda esteja junto, oscile junto, né? Então esses dois aqui se comportam como um corpo só. Como eu disse, o problema é muito direto e muito fácil de resolver se nós já tivermos o conceito do movimento harmônico simples bem claro na nossa cabeça. Como talvez não seja o caso, eu vou fazer uma revisãozinha. Quem quiser pular direto para a parte da solução do problema, vai ficar aqui embaixo para qual ponto que deve pular no vídeo. Vamos começar então com uma revisão do movimento harmônico simples. Qual que é a ideia? Eu vou considerar que esse sistema aqui se move como um bloco só de massa M' igual a Mzão mais Mzinho. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou interessado no regime em que os dois blocos oscilam juntos. Não tem deslizamento entre os dois, apenas chegam no limite, na iminência de haver deslizamento, mas os dois se comportam como um corpo só. Então, essa mola ela é responsável por acelerar estes dois blocos ao mesmo tempo. A força da mola, F, igual a menos Kx. Ao longo do eixo X, essa seria a única força atuando sobre o sistema, porque não tem atrito no chão. Claro, tem atrito entre os blocos, mas se eles forem considerados como um corpo só, as forças internas deles não são relevantes para o movimento. A única força responsável por acelerar esse sistema é essa força aqui. A segunda lei de Newton diz que a somatória das forças em x é igual à massa do sistema, que eu chamei de M', vezes a aceleração do sistema no eixo x. Essa aceleração ela é a derivada segunda da posição em relação ao tempo. E a somatória das forças é essa força aqui. Isso é a nossa equação de movimento. Isso é uma equação diferencial, só vou escrever ela de uma forma um pouco diferente. Derivada segunda de x em relação ao tempo, isso é igual a menos k sobre M' vezes x. Ou seja, a pergunta dessa equação aqui é qual a função que, se eu derivar duas vezes, eu obtenho algo proporcional à mesma função. A solução pode ser uma exponencial, pode ser seno, cosseno, pode ser uma combinação linear de seno e cosseno. Existem várias soluções e nós podemos fazer todas elas e vamos chegar basicamente na mesma função. A solução bastante geral que eu vou propor aqui é x de t é igual a uma amplitude que multiplica cosseno de ômega t mais uma fase φ, um ângulo de fase. E é fácil verificar, se nós derivarmos essa solução duas vezes e substituirmos aqui, que satisfaz de fato essa equação. Essa aqui que é a equação harmônica. E é só derivar. Então, quem que é a derivada primeira? dx dt. Isso aqui é uma constante, derivada de cosseno é menos seno, e a derivada do argumento vai ser ômega. Então isso aqui vai dar menos ômega a seno de ômega t mais φ. E a segunda derivada? A derivada de seno é cosseno, e derivando o argumento, vamos ter mais um ômega, regra da cadeia. Então isso aqui vai dar menos ômega ao quadrado vezes a vezes cosseno de ômega t mais φ. Aqui nós temos a mesma função que começamos, essa aqui.
Então isso aqui é x de t, ou seja, nós derivamos x de t duas vezes e obtemos uma constante que multiplica x de t. Comparando isso com isso, nós obtemos então que menos k sobre m' vezes x é igual a menos ômega ao quadrado x, ou seja, ômega ao quadrado é igual a k sobre m'. Então a frequência deste movimento, frequência angular, ela é dada por raiz de k sobre m'. É isso que precisamos saber sobre o movimento harmônico simples para começar resolvendo esse problema aqui. A força que faz o bloco de massa m' se mover junto com o bloco de massa mzão é uma força de atrito. Essa força de atrito aqui, ela vai ser responsável pela aceleração deste bloco. E se este bloco de massa m' se move junto com o bloco de massa mzão, ele tem a mesma aceleração de todo o sistema. E a aceleração nós já obtivemos aqui, é a segunda derivada. A aceleração deste sistema, ela é igual menos ômega ao quadrado vezes A vezes cosseno de ômega t mais um ângulo de fase φ. Como que fica o diagrama de forças atuando sobre este bloco? Ele tem uma força peso, mg, ele tem uma força normal e digamos que a força de atrito esteja para cá, puxando ele aqui para frente, empurrando ele para frente. Então essa aqui é a força de atrito. É atrito estático, né? Colocando o sistema de coordenadas aqui, x e y, e aplicando a segunda lei de Newton, nós temos somatória das forças em y igual a zero. Não tem aceleração nesse eixo. Daqui nós tiramos que a força normal é igual a mg. E a somatória das forças em x é igual à massa do bloco vezes a aceleração do sistema. E a somatória das forças em x é só a força de atrito. Isso é igual a massa vezes a aceleração, que é essa aceleração aqui. Isso aqui vai ser igual a menos m ômega ao quadrado vezes a cosseno de ômega t mais φ. Além disso, a força de atrito estático ela vai ser menor ou igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Mas a força normal, nós acabamos de ver, ela é igual a mg. Então isso aqui nos diz que a força de atrito ela vai ser menor ou igual ao coeficiente de atrito vezes mg. Então nós temos duas equações que dizem, uma que a força de atrito é menor ou igual a esse valor, e outra que a força de atrito é igual em todos os instantes a esse valor. Quando eu estiver naquele limiar de deslizamento entre os blocos, essa força de atrito aqui ela vai estar atingindo o valor máximo dela. Por outro lado, eu quero garantir que na máxima aceleração que eu tiver, essa força de atrito máxima consegue dar conta disso e segurar o bloco. Então eu tenho que comparar a amplitude de aceleração, que é este valor aqui, com o valor máximo da força de atrito, que é esse valor aqui. Então, na iminência do deslizamento, temos o valor máximo da força de atrito, coeficiente de atrito vezes mg, é igual a m ômega ao quadrado a. Podemos nos livrar da massa e ficamos com a amplitude do movimento a igual ao coeficiente de atrito vezes g dividido por ômega ao quadrado. Tem ainda um jeito melhor de escrever essa expressão, lembrando que ômega ao quadrado, eu acabei de escrever lá em cima, que é k sobre m', ou k sobre mzinho mais mzão. Usando essa expressão, nós podemos escrever a amplitude do movimento como coeficiente de atrito vezes m mais mzão, g sobre k. Essa sim é a expressão que nós queremos. Agora sim, é só calcular. Todos os valores aqui são dados. 0,4, que é o coeficiente de atrito, vezes mzinho 1,8 mais mzão 10, vezes g, que é 9,8, tudo isso dividido por k, que é 200. E isso nos dá uma amplitude A igual a 0,231 metros.
ou 23,1 centímetros. Essa é a resposta do problema. Para variar, eu não quero parar por aqui. A gente fez a conta, mas eu quero mostrar para vocês um gráfico. Vamos começar então com o Jupyter Notebook que eu tinha preparado aqui para esse problema. Aqui eu defini 3 funções. É a posição, retorna aqui amplitude vezes cosseno de ômega t mais φ, que é a expressão que eu coloquei logo aqui no começo, quando estávamos falando do movimento harmônico simples, essa expressão aqui. As outras expressões, a velocidade, isso aqui é a velocidade em função do tempo, a derivada de x em relação ao tempo. E isso aqui é a aceleração. Então eu escrevo essas 3 expressões ali no Jupyter Notebook. A posição, a velocidade e a aceleração. Aqui eu estou colocando um amplitude A igual a 1, só para fazer o gráfico mesmo. E aqui eu estou colocando um valor qualquer de ômega, não interessa, é só um valor só para a gente visualizar. Com base nesse valor de ômega eu calculo o período do movimento, 2π sobre ômega. E aqui eu faço uma lista de valores de 0 até 2 vezes o período, quer dizer que eu quero fazer o gráfico de 2 períodos para ficar mais bonito de visualizar. Aqui de 0,01 em 0,01. Aqui eu calculo a posição, a velocidade e a aceleração para todos esses valores, guardo tudo em listas. E aqui eu faço o gráfico da posição, da velocidade e da aceleração. Aqui a posição em azul, a velocidade em verde e a aceleração em vermelho, para esse movimento genérico aqui que eu escolhi, esse movimento harmônico simples com um valor de amplitude igual a 1 metro, e enfim, para esses valores todos aqui. Aí notem o que nós usamos para resolver o problema é que quando nós estamos na posição x máxima aqui, nós estamos, o valor ou máximo ou mínimo, nós estamos com o valor ou mínimo ou máximo da aceleração. Então é justamente nesse ponto de máxima amplitude, né, quando está chegando na amplitude, que o sistema vai ter a maior aceleração possível, e é justamente aí que a gente tem que garantir que ele não vai deslizar. Se por acaso a aceleração do sistema ultrapassasse um valor tal que a massa vezes a aceleração ultrapassasse a força de atrito máxima entre os dois objetos, eles iriam perder contato muito antes. Então eu tenho de fato que garantir neste ponto, com essa aceleração, que a força de atrito é suficiente para acelerar o corpo a essa aceleração. Então essa foi a condição que eu impus ali para resolver o problema. Eu vou fazer agora, só por desencargo de consciência, aqui eu fiz um pouco mais abaixo, o mesmo gráfico, tá? Só que com os valores que nós temos no problema, né? Então aqui K igual a 200, a massa é a soma das duas massas, aí o nosso ômega sai aqui, né? Raiz de K sobre M, e aí eu vou fazer o gráfico da posição, da velocidade e da aceleração, e aí vamos ver o que vai sair. Um pouquinho diferente, tá? Mas não muito, bem parecido na verdade. As amplitudes aqui são bem diferentes, né? Aqui eu fiz, como eu escolhi um ômega um pouco menor, as amplitudes ficam um pouco mais parecidas, aqui como o ômega um pouco maior, como aparece um ômega ao quadrado ali na frente da amplitude da aceleração, ela fica um pouco maior. Então esse era o problema, né? Tirando a parte de deduzir a equação do movimento harmônico simples, é um problema bastante fácil. Então por hoje é isso, até um próximo vídeo, um abraço.